Oi, pessoal, boa noite. Mais um pouquinho a gente começa, tá bom? A gente vai fazer um exercício de papel e caneta hoje, se vocês quiserem deixar do lado, quem não tiver, quiser pegar, tá bom? Tô tomando um chá para esquentar, porque aqui em São Paulo tá geando, tá nevando. Você tá aqui, Silvia? Não, tô no Rio. Rio tá frio pra caramba. Nossa Senhora, Tá muito frio aqui. Não estamos acostumados. imagino. Aqui a gente até tá, mas não em novembro, né? Não em novembro. Você ia falar isso também. Imaginem eu que sou do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Já tá tranquilo aí, né, Cassiane? Tá Pois acostumada. é, de manhã é 8 graus e depois à tarde tá 20 e poucos essa semana. Já estaria morta. Já estaria de gorro, tudo, luva. Para vocês é muito frio, né? É. Nossa, aqui em Goiânia, acabei de olhar, 29 graus. Nossa. 29 é gostoso, vai. Eu tô com bastante calor aqui. À noite, né? Então tá, gente, vamos começar então. O pessoal chega depois. Então, ó. Cancelar aqui. A gente está no capítulo 3 do livro, que é o capítulo sobre. Eles usam a tradução aqui. Peraí. Eles usam uma tradução de autobondade, mas assim como autocompaixão é complicado, a autobondade também é, né? Então, os materiais do MSC que eu traduzi, eu prefiro bondade consigo. Nesse livro. Deixa eu colocar a tela grande, né? Pessoal lá do. Não. Pessoal do Zoom pede para. Como é que eu tinha colocado a tela grande? Aqui. Pronto. Então, nesse livro aqui, ó, eles traduziram também como bondade consigo, né? Em vez de autobondade. Nesse que a gente está estudando, eles traduziram como autobondade. Então, vamos lá, que a gente tem bastante coisa para ver. Eu trouxe umas coisas a mais aqui para vocês, tá bom? Ela começa o capítulo com um trechinho daquele livro que eu recomendei para vocês no primeiro dia, o livro da Pema Chodron, Comece Onde Você Está. Então, ela diz assim, quando você começa a tocar o seu coração, ou deixa seu coração ser tocado, descobre que ele não tem fundo, não tem resolução definida. Esse coração é enorme, vasto e ilimitado. Você começa a descobrir o quanto há de calor e gentileza nele, assim como a quantidade de espaço. Então, ela vai começar agora a gente a falar dos 3 componentes da autocompaixão. Então, a Christine Neff, ela operacionalizou o conceito de autocompaixão com base nesses 3 componentes. Ela desenvolveu uma escala de avaliação desse conceito e é a escala de autocompaixão, sobre autocompaixão mais utilizada, né, em pesquisas e, na verdade, foi o que ajudou a difundir o conceito, né, no meio científico. Então, ela vai dizer sobre os 3 componentes o seguinte. Então, primeiramente, a autocompaixão ela vai envolver 3 componentes principais. Eu estou na página 46.
Primeiramente, exige a autobondade, ou seja, que sejamos gentis e compreensivos conosco, sem fazermos críticas e julgamentos duros. Então, eu vou parar um pouquinho aqui. Cada um dos 3 componentes tem o seu oposto. Então, bondade consigo, o oposto é a autocrítica. Então, a gente também vai falar um pouquinho de autocrítica. E o exercício que a gente vai fazer mais para frente tem a ver com isso, tá? Em segundo lugar, requer o reconhecimento da nossa humanidade comum, através da qual nos sentimos conectados com os outros na experiência da vida, em vez de estarmos isolados ou alienados pelo sofrimento. Por fim, demanda atenção plena, ou mindfulness. Mantermos nossa experiência na consciência equilibrada, sem ignorar a dor ou levá-la ao exagero. Devemos alcançar e combinar esses 3 elementos essenciais a fim de sermos verdadeiramente autocompassivos. Então, o próximo capítulo, semana que vem, é Humanidade Compartilhada, e o último capítulo desses 3 aqui é sobre Mindfulness. E aí ela começa dizendo que, assim, que existe uma questão cultural, né? A gente não tem muito hábito, a gente até é educado para ser gentil com os outros, né? Amável com os outros, mas a gente não é educado para fazer isso com a gente mesmo, né? E aí, na página 47, ela diz assim que a autobondade, por definição, significa interromper o autojulgamento constante e os comentários depreciativos internos, que a maioria de nós vê como algo normal. Não é normal a gente se chamar de anta, por exemplo. Quem aqui quem aqui faz isso, gente? Só anta. Puta, você não presta para nada. Não acredito que você fez isso. Você é burra. Então, a autobondade nos obriga a compreender as nossas manias e fraquezas, em vez de condená-las. Leva-nos a vermos com clareza os nossos limites para a autocrítica implacável, terminando, assim, a nossa guerra interna. E uma coisa super importante aqui é que, assim, que a autobondade, que a bondade consigo mesmo, é mais do que simplesmente parar com o autojulgamento. Também é a nossa capacidade de nos autoconfortarmos de forma ativa. E a gente vai fazer também um exercício bem, entre aspas, tá? Bobinho, para isso. Agindo da mesma forma que faríamos com um amigo querido em sofrimento. Então, por exemplo, sabe aquela coisa assim, acontece alguma coisa com uma pessoa que você gosta, você está longe, e fala, sinta meu abraço, gostaria de estar aí te abraçando. Ou, se está perto, né, se pode, abraça a pessoa. A ideia é a gente poder fazer isso com a gente mesmo. Então, isso significa se permitir ser emocionalmente movido pela sua própria dor, parando tudo para dizer: está bem difícil agora. Como posso me cuidar e me confortar nesse momento? Então, essa é uma grande pergunta da autocompaixão. O que eu preciso agora? Como eu posso me confortar? Como eu posso atender as minhas necessidades nesse momento? Então, com a autobondade, apaziguamos e acalmamos a nossa mente perturbada. Ofertamos a paz, a cordialidade, a gentileza e a simpatia de nós para nós mesmos, de modo que a verdadeira cura possa ocorrer. E, principalmente, gente, se a nossa dor é causada por algum passo errado que tomamos, então, a gente não se conforta e não se oferece bondade e autocompaixão só quando os outros fazem coisas com a gente. A gente também faz coisas com a gente e com os outros, né? Então, quando a nossa dor é causada, se a nossa dor é causada por algum passo errado que tomamos, esse é o exato momento de nos darmos autocompaixão. E aí, a gente vai conversar um pouquinho agora na página 48 sobre esse subitem aqui, o sistema de conexão e cuidado, mas antes disso, eu quero mostrar uma figura para vocês.
Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Vocês estão me vendo? Sim. Já está vendo a tela? Ok. Então, olha só. Apesar da Nef não citar o Gilbert no capítulo, o que eu achei até um pouquinho esquisito, o Gilbert foi quem melhor organizou essa coisa dos sistemas de regulação emocional. E daí que eu achei útil assim, dividir isso com vocês, mostrar isso para vocês, porque a bondade consigo mesmo e a autocrítica, elas estão aqui em dois desses aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, pode ter gente aqui que já me ouviu falando isso, então pode ser que seja a 10ª, 20ª vez que vai ver essa imagem e vai me ouvir explicando o sistema de regulação emocional. Então, mais uma vez, quem nunca ouviu, bem-vindo. Então, o que acontece? Os 3 sistemas são importantes e os 3 sistemas podem nos trazer sofrimento, podem nos trazer problemas. A gente não tem como objetivo eliminar nenhum dos 3, porque os 3 são importantes. E todos os 3 eles vão envolver a fisiologia, eles vão envolver uma substância química, eles vão envolver comportamentos e emoções, e até mesmo áreas cerebrais. Então, eu vou começar falando aqui do sistema vermelho, que é chamado de sistema de ameaça e proteção. Ele é o sistema emocional que é ativado quando a gente está frente a uma ameaça. Então, ele é super importante para proteger a gente dos perigos, né? Vai fazer com que a gente busque proteção e segurança. Então, as emoções que estão mais relacionadas aqui são medo, ansiedade, aversão. E aqui os comportamentos típicos, né? Que são os comportamentos típicos da espécie luta, fuga e paralisação. E aí está envolvido o sistema límbico, amígdala, substâncias como adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu me autocritico, eu aciono o sistema de ameaça e proteção. Eu costumo dizer que a autocrítica, ela é quase uma doença autoimune, sabe? Porque você passa a ser o seu inimigo. Então, você vai destruir a si mesmo. Entenderam a analogia com doença autoimune? É que eu vivo inserida em doença autoimune da cachorra, então são os exemplos que eu tenho. Bom, então tá. Então, assim, a gente tem perigos reais, né? Que a gente precisa desse sistema aí funcionando bem. Mas a questão é que, assim, tem a autocrítica e tem várias coisas que a gente imagina, né? De perigo que não está acontecendo. E a questão é que o nosso corpo, ele não sabe a diferença. Se é imaginação ou se está acontecendo de verdade. Bom, aí eu vou falar rapidinho desse sistema, que esse sistema azul aqui, ele não tem a ver com o nosso capítulo, né? Mas é o sistema de busca de incentivos e recursos. Então, é quando a gente vai em busca do que a gente precisa para viver. Então, a gente vai em busca de coisas boas, ele é ativador, orientado à conquista, ele tem a ver com impulso, excitação, vitalidade, a dopamina é a substância que está envolvida nesse sistema. O sistema azul saudável, ele tá alinhado com os nossos valores, né? Então, as coisas que a gente vai buscar na vida, os recursos que a gente vai buscar na vida, estão alinhados com os nossos valores, né? Bom, vamos pular aqui para o verde, que é o que ela vai começar a explicar no capítulo agora, que é o sistema de cuidado. Todos os mamíferos têm isso aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Os répteis não têm isso. Né? Então, esse sistema verde aqui, ele é chamado sistema de conforto, satisfação e segurança. Ele é o sistema de cuidado dos mamíferos. Ele tem a ver com satisfação, segurança, conexão. Ele está centrado na afiliação.
tranquilidade, segurança, bem-estar e principalmente nessa questão do cuidado. Tanto cuidado com o outro quanto cuidado com si próprio. E ela também vai falar no capítulo dessa substância aqui super importante nesse sistema de cuidado, que é a ocitocina, que é o hormônio que a mãe libera quando vai, que a fêmea libera quando vai nascer o bebê, na amamentação, quando a gente está cuidando, né, de outro ser, não é só da mesma espécie, a gente também libera esse hormônio. Vende para cachorro, tem aqui na parede da minha casa, inclusive. E aí só os cachorrinhos que sentem o cheiro, né? Assim, não sei se é ocitocina, mas eu acho que é. Ok? Então a gente volta aqui pro. Pronto. Então, como eu estava explicando para vocês, assim, é questão, isso é inato, né? Aquele sistema verde lá é inato. Nosso cérebro e nosso corpo, eles têm a capacidade inata de dar e receber cuidados. É parte da nossa herança genética. Então, todos os mamíferos, eles vão nascer com esse sistema de conexão. Então, a evolução assegurou isso. Vocês percebem que os mamíferos, eles nascem bastante imaturos, né? Inclusive nós, né, da espécie humana, somos os mais imaturos, assim. Na verdade, não sei onde eu li isso, é que o nosso cérebro, ele cresceu tanto que aí teve que nascer antes, né? Porque senão não passava pelo canal vaginal, e aí a gente nasce bem mais imaturo. É quase uma gestação externa, assim, que nem o canguru. Por isso que o bebê humano, ele precisa, assim, ser tocado, ficar no colo, porque ele é quase um prematuro, assim, né? Mesmo nascendo de 9 meses, ele é quase um prematuro. Então, olha só que interessante, né? A evolução assegurou que os mamíferos conseguissem dar e receber nutrição, que os pais não abandonassem seus filhos após o nascimento, e não deixassem as crianças vagando sozinhas no perigo da natureza. Então, a emoção de cuidar surge naturalmente para nós, e sem ela, a nossa espécie não seria capaz de sobreviver. Isso significa que a capacidade de sentir afeto e conexão faz parte da nossa natureza biológica. O nosso cérebro é, de fato, concebido para cuidar. Então, esse sistema de cuidado dos mamíferos, ele é tão importante que, assim, ele também era mencionado pelo Darwin, né? Então, quando Darwin fala, não é a sobrevivência do mais forte, mas a sobrevivência do mais gentil. Outra história, assim, que a gente pode pegar para se remeter a isso, aquela história da Margaret Mead, sabe? Então, qual é o primeiro, para ela, uma antropóloga super famosa, qual é o primeiro sinal de civilização? Um fêmur consertado, né? Que aí ela explica, bom, mas uma pessoa que quebrou o fêmur, para a gente ter achado esse osso, assim, consertado, né? Alguém cuidou dessa pessoa, alimentou, limpou, senão ela não teria sobrevivido. E aí ela conta aqui de um experimento, acho que quem é psicólogo conhece, né? O experimento do Harry Harlow, que ele fez aquele experimento com os macacos rezos. Eu vou mostrar a foto para vocês. Esse experimento aconteceu na década de 50, e ele foi um dos primeiros a analisar esse desenvolvimento do sistema de conexão de mamíferos, né? Então ele fez uma série de experimentos inteligentes, mas eticamente questionáveis para hoje, né? Ele estudou o comportamento desses macacos recém-nascidos, que eles foram separados das suas mães e criados sozinhos em uma gaiola. Aí eu vou mostrar aqui também para vocês.
Ó. Estão vendo aqui a foto? Esse é ele. Esse é o macaquinho com a mãe de mentira aqui, né? Então, o que que ele fez? Ele pegou, ó, essa foto aqui, ó. Ele fez uma mãe de arame. Tô abrindo aqui. Ó, ele fez uma mãe de arame, mas que ela tinha comida. E essa mãe aqui de pelinho macio, bonitinho, tudo, ela não tinha arame, ela não tinha leite. A hipótese era de que o macaco ia ficar grudado no leite, né? Mas não. Ele passava todo o tempo abraçado, até porque ele foi privado, né, do convívio com a mãe no nascimento. Então, ele ficava o tempo todo com essa mãe de pelúcia e só ia para a mãe dar comida quando ele tinha fome, comia e voltava. Então, assim, foram experimentos que também mostraram a questão do desamparo na primeira infância e tudo mais. Experimento bem, apesar de eticamente questionável, eu concordo, né? Mas é um experimento bonito até. Então, o conforto emocional era mais importante do que a comida. E aí ele interpretou, né, as descobertas dele como evidências para a base biológica desse sistema de conexão. E daí a gente passa para um outro psicólogo também, pesquisador importante dessa área. Acho que, na verdade, o Harlow é considerado meio que o precursor assim, dos estudos do Bowlby, né? Do John Bowlby, que é o psicólogo da teoria do apego. Ele tem 3 livros, assim, que para quem é psicólogo é meio que bíblia, assim, né? Apego, perda e separação. Então, nesse mesmo período, Bowlby estudou o apego mais a fundo em humanos, né? Ele afirmou que as crianças desenvolvem um vínculo de conexão segura com os adultos toda vez que suas necessidades são supridas de forma consistente. Se os filhos são consolados e apoiados pelos pais quando estão chateados ou com medo, eles aprendem a confiar neles. Cada vez que a mãe carrega e embala o bebê que chora, o pequeno começa a sentir que o mundo é um lugar seguro e que é possível chamar a mamãe para pedir apoio quando necessário. Então, o apego ele vai permitir que as crianças usem os seus pais como porto seguro. Elas podem explorar confiantes o mundo que as cerca, porque sabem que a ajuda está sempre à mão. Se os pais fornecem suporte inconsistente ou são frios e rejeitam seus filhos, as crianças desenvolvem uma ligação de apego inseguro. A insegurança significa que os filhos não podem confiar em seus pais para aliviar a sua angústia, beijar a ferida e fazê-la curar. Os pequenos aprendem que o mundo não é realmente seguro e não é possível invocar os seus pais diante do perigo, o que tende a prejudicar a sua confiança ao explorar o mundo, um distúrbio que muitas vezes se estende até a idade adulta, né? Então, o que a Christine Neff conta é que, assim, que ela fez algumas pesquisas que mostraram que as pessoas que, sem esse vínculo parental seguro, têm menos autocompaixão do que aquelas que com um apego saudável aos pais. E aí ela diz para a gente que a boa notícia é que isso não é definitivo, né? Que isso pode ser alterado. A capacidade de dar e receber cuidados é inata e nossos botões de conexão, eles podem ser redefinidos. E aí ela também comenta que, assim, no caso da terapia, sabe? Então, que terapeutas habilidosos também podem ajudar a mudar os laços de apego inseguros, fornecendo apoio incondicional aos seus pacientes. E aí a grande questão é que, assim, né, é claro que é legal quando a gente tem o outro para cuidar da gente, para fornecer esse suporte, para fornecer esse cuidado e tudo mais. É maravilhoso quando a gente tem, a gente espera ter, né? Mas o outro nem sempre está disponível quando a gente precisa.
A verdade é essa, porque o outro também está lá envolvido com as suas próprias questões, com os seus problemas, com as suas dores, com os seus sofrimentos, né? Então, a questão da autocompaixão é que a gente pode se oferecer isso. E não no sentido assim, e tentar não entender a coisa no sentido assim, sou uma solitária. Eu me dou autocompaixão porque eu não tenho ninguém, eu me cuido porque eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Não tem a ver com isso. Você pode ter quem cuide de você, e na verdade todo mundo tem, né? Mas você pode se oferecer esse cuidado, esse conforto. Então, quando oferecemos a nós mesmos carinho e compreensão consistentes, também nos sentimos dignos de atenção e aceitação. Ao nos oferecermos empatia e apoio, aprendemos a confiar que a ajuda está sempre à mão. Quando nos envolvemos no abraço caloroso da autobondade, sentimos-nos seguros e protegidos. Daí, na página 52, ela fala um pouco da química do cuidado, mas eu já expliquei para vocês, é a questão da ocitocina, né? E do disparo da amígdala, que é uma parte do cérebro que é responsável, que ela é ativada quando a gente está em situações de estresse. A autocrítica é considerada uma situação de estresse, então a amígdala é ativada quando a gente está se autocriticando. Tá? Então, essa é a fisiologia da autocrítica e a fisiologia da bondade consigo, que está em relação à ocitocina. E aí eu queria fazer um exercício com vocês. No capítulo, ela fala do exercício do autoabraço, né? Eu vou fazer um outro exercício com vocês, que é o toque de suporte, o toque tranquilizador. Ele tem também aqui nesse livro, né? Quem tem o livro, quiser dar uma olhada, está no começo. Então, assim, é uma coisa bem simplesinha. Também, quem já fez curso comigo já fez esse exercício várias vezes. A Lu, a Silvia, que eu tô visualizando aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos explorar locais no nosso corpo onde a gente se sente confortável, assim, em tranquilidade, que traz tranquilidade, que traz calma, cuidado. Então, vamos começar uma mão segurando a outra. E sempre notando, assim, como é que vocês se sentem ao fazer isso. Aí uma mão esfrega a outra. Como é que é quando vocês fazem isso? E aí a gente vai experimentar agora colocar uma mão sobre o coração. Sentindo a temperatura da mão sobre o coração, a pressão. Você pode até sentir o seu peito subindo e baixando enquanto você respira. E as duas mãos sobre o coração? Como é que será que vocês se sentem? Ó, uma outra ideia é segurar aqui no punho um pouquinho em cima, ó. Ver como é que é. E aí, coloca uma mão deixa uma mão no coração e a outra no abdômen. Você pode experimentar as duas mãos no abdômen.
que acontece quando você coloca uma mão no rosto? E acariciar o rosto com as duas mãos? Cruzar os braços, se dando um abraço gentil. Pode acariciar os braços também. E no peito, de novo, acariciar suavemente o peito, fazendo pequenos círculos ou movimentos para frente ou para trás. O que vocês acharam? Quem quer comentar? Oi, Paulo. Um toque. Desculpa, Sheila. Apesar de eu já ter feito até o curso contigo, eu não tinha feito esse exercício antes, né, Erika? Mas mesmo a gente já sabendo também do toque reconfortante e tudo, eu acho que foi interessante no sentido de explorar novas possibilidades do toque, né? A gente não costuma fazer isso, né? Verificar onde a gente tem, onde emocionalmente a gente é tocado, né? Porque é isso, assim, acho que cada lugar que a gente tocou, experimentou, libera uma emoção diferente, um sentimento diferente, é uma coisa mais que a gente não faz no dia a dia, né? Então, assim, eu sempre faço muito o toque reconfortante dos braços cruzados e fazendo carinho no braço. Então, para mim, isso é muito comum, já tá mais, eu estou mais acostumado. Mas o toque em outros lugares, para mim, foi bem revelador, assim, despertou sentimentos que eu não tinha experimentado ou estado atento para esses sentimentos que eram evocados em relação a isso, sabe? Uhum. Foi bem interessante. Uhum. Obrigada, Paulo. Imagina. Sheila, você ia falar? Oi. O toque, né, no rosto, para mim é a mesma sensação no peito e é a sensação de estar embalando um bebê, né? É muito, me fugiu até a palavra, mas me leva a um tempo realmente, né, o contato, o primeiro contato, é isso, sabe? Essa coisa assim, não sei se também porque agora eu estava com um bebê, né? E eu senti exatamente isso no toque, sabe? Como se estivesse no colo, é isso. Uhum. Uhum. Que legal. Legal. Isso aí, gente. Vamos para frente, então. E aí na página 55 tem uma parte assim, em itálico, né? Que ela fala assim: sim, eu me machuco, mas também me cuido e me preocupo comigo. Sou quem dá conforto e quem precisa de cuidado. Há mais para mim do que a dor que estou sentindo agora, e eu sou a resposta sincera a essa dor. Que aqui é o subitem, né? O poder de uma carícia gentil.
Gente, então, o que eu queria fazer com vocês é um exercício, ele é mais profundo do que o que tem aqui no livro, tá? Que a gente vai fazer com papel e caneta. Aqui. Esse exercício, ele tá nesse livro. Então, quem tiver e quiser fazer depois, ele começa na página 75. Só ver uma coisa aqui que a gente já começa. Estranho. Vamos lá, então? Olha só. O objetivo desse exercício é ajudar vocês a ouvir a voz crítica interna. Descobrir como a sua crítica interna pode estar tentando te ajudar e aprender a se motivar com uma nova voz, do seu eu compassivo interno. Algumas vezes, a crítica interna não parece ter em mente o nosso melhor interesse. Isso pode ser especialmente verdadeiro se a nossa crítica interna for a voz internalizada de alguém do nosso passado que foi abusivo. Seja compassivo consigo mesmo quando faz este exercício. Se você se sentir entrando em um território desconfortável, deixe de lado e volte a ele somente quando você se sentir melhor. Então, eu gostaria que vocês pensassem um comportamento que você gostaria de mudar. Algo pelo qual você constantemente se critica. Escolha um comportamento que não seja útil para você e que esteja te causando infelicidade. Mas para esse exercício, escolha alguma coisa de dificuldade leve a moderada. Além disso, escolha um comportamento que potencialmente possa ser mudado. Não escolha uma característica permanente como meus pés são muito grandes. Então, tipo, exemplos. Eu sou impaciente, não me exercito o suficiente, eu procrastino. Aí, quando você escolher o comportamento, escreve que a gente passa para frente. Pronto? Bom, então agora a gente vai identificar a voz autocrítica. Escreva o que você habitualmente diz a si mesmo quando se envolve nesse comportamento. Algumas vezes a crítica interna é severa, mas algumas vezes ela se manifesta mais como um sentimento de desencorajamento ou de alguma outra forma. Que palavras ela usa? E, mais importante do que as palavras, qual é o tom? Talvez não tenha nenhuma palavra, mas tem uma imagem.
escreva como a sua crítica interna se expressa. Vamos adiante? Reserve um momento agora para observar como você se sente quando você se critica. Considere o quanto de sofrimento a voz da autocrítica tem lhe causado. Se desejar, tente dar a si mesmo compaixão pelo quanto é difícil suportar uma linguagem tão áspera, talvez validando a dor. Isso é difícil. Lamento muito. Eu sei o quanto dói ouvir isso. E agora, eu vou pedir para vocês refletirem por um momento sobre por que a crítica durou tanto tempo. Sua crítica interna está tentando te proteger de alguma maneira, te manter a salvo do perigo, te ajudar, mesmo que o resultado tenha sido improdutivo? Em caso afirmativo, escreva o que você acha que pode estar motivando a sua crítica interna.
Se você não conseguir encontrar alguma forma pela qual sua voz crítica está tentando te ajudar, às vezes a autocrítica não tem nenhum valor de resgate. Por favor, não vá adiante, simplesmente continue a dar compaixão a si mesma pelo quanto você sofreu com isso no passado. No entanto, se você conseguiu identificar alguma forma pela qual a sua crítica interna pode estar tentando te ajudar ou te manter seguro, veja se consegue reconhecer os seus esforços, talvez escrevendo algumas palavras de agradecimento. Permita que a sua crítica interna saiba que, embora ela possa não estar servindo muito bem agora, a sua intenção foi boa e ela estava fazendo o melhor que podia. E agora, a gente vai encontrar a voz compassiva de vocês. Agora que a sua voz autocrítica foi ouvida, veja se você consegue abrir algum espaço para outra voz, a sua voz compassiva interna. Ela provém de uma parte de você que é muito inteligente e reconhece como esse comportamento está lhe causando prejuízo. Ela também quer que você mude, mas por razões muito diferentes. Coloque as mãos sobre o coração, ou outro local que seja reconfortante para você, que a gente treinou antes, sentindo o calor da mão. E agora reflita novamente sobre o comportamento com o qual você está lutando. E comece a repetir as seguintes frases, que captam a essência da sua voz compassiva interna. Eu amo você e não quero que você sofra. Ou, eu me importo profundamente com você e é por isso que eu gostaria de te ajudar a mudar. Ou, estou aqui ao seu lado e eu vou te apoiar. Ou qualquer outra frase que faça sentido para você. E quando vocês estiverem prontos, comece a escrever uma mensagem para vocês mesmas na voz do seu eu compassivo interno. Escreva livre e espontaneamente, abordando o comportamento que você gostaria de mudar.
O que emerge do profundo sentimento e desejo do eu amo você e não quero que sofra? O que você precisa ouvir para fazer uma mudança? Ou se for muito difícil encontrar palavras, tente escrever as palavras que brotariam do seu coração quando falasse com um amigo querido que estivesse enfrentando o mesmo problema que você. Certo, então, vamos finalizando. Gente, rapidinho, só uma pessoa para contar um pouquinho como é que foi, para a gente finalizar o capítulo de hoje. Vocês podem começar dizendo assim, o que esse exercício teria a ver com ser bondoso consigo mesmo? Paulo? Eu acho que muitas vezes a gente é duro consigo mesmo e isso vai meio que anestesiando a nossa capacidade de gerar essa bondade, né? Essa auto-bondade, como está colocado no livro. Mas de gerar essa bondade para nós. E é muito mais fácil quando a gente tenta transmitir essa bondade para uma outra pessoa e sempre que é para nós, a autocrítica parece que vai criando um muro mesmo, né? Uhum. E aí fazer esse exercício que faz com que a gente
esteja predisposto e induzido a isso, né, a pensar como é essa voz compassiva, como a gente pode se dirigir de uma maneira mais bondosa para si mesmo, é sempre muito tocante, assim, e é muito reveladora também, porque a gente esquece como é, muitas vezes, sentir a bondade, porque a gente não, muitas vezes espera dos outros, mas não espera da gente essa bondade, né? Uhum. Então é um sentimento que a gente esquece que possa existir Uhum. de nós para nós mesmos, né? Nesse fluxo, como você disse. Uhum. Obrigada, Paulo. Imagina. Peraí. Estou conseguindo te tirar aqui, deixando o Gallery View. Então, lembrando, é isso mesmo, e lembrando que assim, né, gente, o contrário, né, o oposto, a gente então estudou hoje um dos componentes da autocompaixão, que é a bondade, que é a bondade consigo, que o oposto disso, né, que então, assim, bondade consigo versus autocrítica. Então, quando a gente consegue encontrar a voz compassiva e consegue falar com a gente dessa maneira, é bondade consigo. Por isso que eu quis fazer esse exercício com vocês. Daí, para a gente terminar, eu vou ler 2 trechinhos aqui do capítulo. Um está na página 60. Então, ela diz assim, ó, quando confrontados com a nossa imperfeição humana, podemos responder tanto com gentileza e cuidado, quanto com julgamento e crítica. Uma pergunta importante a fazer é: quais são as qualidades de coração e mente que queremos incentivar em nós mesmos? Nós não conseguimos interromper os nossos pensamentos julgadores, mas não precisamos incentivá-los nem acreditar neles. Se mantivermos os nossos autojulgamentos com gentileza e compreensão, a força do autodesprezo acabará por desaparecer e murchar, privado do sustento necessário para sobreviver. Temos o poder de viver com alegria e contentamento, respondendo ao nosso sofrimento com bondade. Embora esse hábito não seja ensinado pela nossa cultura social, a mudança é possível. Ela diz, sei disso por experiência própria. Ela vai contar mó bafo aqui da vida dela, né? Do casamento, da traição, um monte de coisa. Mas não vamos fofocar a vida da Nef, né? E aí, para finalizar, gente, assim, na página 65, né, o último trecho, assim, um dom precioso. A autocompaixão é um dom disponível a qualquer pessoa disposta a se abrir para si mesma. Quando desenvolvemos o hábito da autobondade, o sofrimento se torna uma oportunidade de experimentar o amor e a ternura internos. Não importa como as coisas ficam difíceis, podemos sempre envolver o nosso ego rasgado, esfarrapado em nosso próprio abraço macio. Podemos acalmar e confortar a nossa própria dor, assim como uma criança se acalma e é confortada nos braços da mãe. Não temos que esperar até sermos perfeitos, até que a vida seja exatamente como queremos. Não precisamos dos outros para responder com cuidado e compaixão, para nos sentirmos dignos de amor. Não precisamos olhar para fora de nós mesmos para encontrarmos a aceitação e a segurança que almejamos. Isso não quer dizer que não precisemos de outras pessoas. Claro que precisamos. Mas quem está na melhor posição para saber o que você realmente sente por baixo dessa fachada alegre? Quem mais pode saber a extensão da dor e do medo que você enfrenta e saber do que você mais precisa? Quem é a única pessoa em sua vida disponível 24 horas por dia para lhe fornecer cuidado e bondade? Você. Se eu perguntar isso para a Ida, ela vai responder a mesma coisa. Ela vai falar, você. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa para a gente finalizar? Posso comentar. Eu fiquei pensando aqui que, assim, de autocrítica a gente já está por aqui, né? Então, essa outra forma, que é a autobondade, é um exercício, realmente não está no texto, né? Mas
é bem interessante a gente, quando para avaliar melhor, dar esse tempo, essa vivência aqui, né? A gente poder sentir a dor da autocrítica, né? E saber que ela é antiga, né? Quando a gente reflete sobre o que ela está trazendo de útil, né? Aonde que a gente pode chegar com isso. E muitas vezes a gente se dá conta de que é antigo, é comum, é desde quase sempre e tal. Então, vamos achar um outro jeito para ver se, então, a gente abre um caminho aí para mudança, né? Uhum. Foi isso que eu pensei. É isso aí, Fanny. É isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada. Pessoal, então, queria agradecer vocês. Olha só, até queria discutir um negócio aqui com vocês. Quando eu abri o estudo aqui pelo YouTube, eu mandei um formulário para as pessoas e 99 pessoas se inscreveram, né? E vamos contar, né? E aí, assim, tem gente que gostaria de participar, mas eu não posso mandar o link porque vai que, né? Então, o que eu estou pensando em fazer, assim? Eu estou querendo deixar o link disponível. Não vão entrar 99 pessoas. As pessoas gostam de se inscrever, não de entrar. Esse estudo é a prova disso, né? As pessoas curtem preencher formulário, não é possível. E aí, então, eu vou deixar o link disponível. Aí que eu vou pedir para vocês, entra mais cedo. Porque é assim, o Zoom é assim. Vai que chega lá 99, mas não entra, porque só cabe 100, entendeu? Então, entra cedo, entre umas 20 para umas 10 para 7. Combinado? Então, até sexta.